Jesus reunido, ensinando a palavra, realizando milagre quando necessário. E os fariseus, saduceus, homens religiosos, que conheciam muito da palavra, podendo render os seus corações a Jesus, assim não o fazem. Muito pelo contrário, resistem a Jesus, resistem à mensagem de Jesus, resistem aos sinais. E quantas pessoas, apesar de conhecerem demais a Bíblia, apesar de receberem milagres de Deus, apesar de verem tantos sinais, Deus mostrando o caminho onde a pessoa tem que ir, o que tem que fazer, a pessoa resiste a Deus. E aqui esse homem religioso, esse doutor na lei, se levanta e a Bíblia fala para pôr Jesus à prova, tentando derrubar Jesus ali numa pegadinha. Ah, Senhor, qual é o maior mandamento? É guardar o sábado? São as regras cerimoniais? Qual é o maior mandamento? E eu percebo, assim, são muitas coisas que eu acho assim, interessante, porque, na verdade, ele não queria saber a resposta. Ele queria era enganar Jesus, derrubar Jesus, colocar Jesus em contradição. Quando você ora a Jesus, chama Jesus, se você realmente quiser a ajuda dele, se você não estiver lendo a Bíblia simplesmente para tentar encontrar contradições na Bíblia, se você realmente quiser conhecer a Jesus, ele vai se revelar a ti. E não use esse conhecimento de Bíblia que você tem para ficar tentando desmoralizar a fé cristã. Esse homem se aproxima de Jesus e eu percebo ali um religioso teórico que conseguia conhecer muito bem a Bíblia e não praticar a Bíblia. E isso daí é algo complicado. É muito triste quando o cristão alcança esse patamar, começa a viver esse estilo de vida, onde conhece João 3,16 de cós salteado, onde conhece os salmos de frente para trás, de trás para frente, onde conhece a Bíblia toda, mas consegue fazer exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Onde ouve as pregações no domingo à noite, em qualquer igreja que entra, e consegue falar 200 erros teológicos dos pregadores, porque conhece muito bem a Bíblia, mas na segunda-feira de manhã consegue agir de uma forma completamente diferente dos ensinos ministrados no domingo anterior. Apesar de conhecer a Bíblia, não vive a Bíblia. E eu não quero que isso aconteça comigo. É uma ilusão, é uma cegueira. Melhor conhecer pouquinho da Bíblia e colocar aquilo em prática, do que eu conhecer muito da Bíblia e não colocar nada em prática. E além dele não colocar em prática, ele ainda colocava o que ele sabia para contraditar Jesus. E hoje não faltam nas redes sociais pessoas que você percebe que conhecem a Bíblia, mas só usam esse conhecimento para agredir os outros, para ferir os outros, para ferir a fé das pessoas. Às vezes é um tradicional que não respeita os pentecostais. Às vezes um pentecostal também que desrespeita o tradicional, às vezes não compreende que o outro que gosta de orar, de buscar o Senhor de uma forma mais moderada, mais silenciosa. E às vezes usamos os nossos fortes argumentos bíblicos sem se importar se o estamos fazendo de uma forma que ofende, que machuca, e que às vezes até afastam as pessoas de Cristo Jesus, ao invés de aproximar. Está aqui um religioso que eu não quero ser. Um religioso que eu não quero ser. Chamava Jesus de mestre, mas não se submetia à maestria de Jesus. Não se submetia aos ensinos de Jesus. Que nós possamos chamar Jesus de mestre e Senhor, mas que nós possamos diariamente dizer, sim, Senhor, eu não quero falar isso apenas da boca para fora. Eu quero te viver como Senhor da minha vida todos os dias. De uma certa forma, é fácil você receber Jesus como Salvador da sua vida. Mas é desafio nosso recebermos Jesus como Salvador, mas também como Senhor, e aceitarmos o senhorio dele diariamente. Ele
pergunta a Jesus, e Jesus era muito inteligente, ainda é, porque onisciente, inclusive, ele é. E Jesus responde a pergunta com a outra pergunta. E o doutor da lei traz, então, a resposta que ele já tinha. E é engraçado porque muitas vezes nós já temos as respostas em nós. Um dia eu estava conversando com um rapaz no presídio. Ele havia feito algo errado. Irmãos, ele sabia o que ele tinha feito de errado. E de uma certa forma não era necessário eu ficar esfregando na cara dele que o que ele fez era errado. Às vezes é necessário dizer, você já teve tantos maridos e esse teu não é teu não, é de outra pessoa. Às vezes a gente aponta. Mas via de regra, eu converso com as pessoas. E quantos irmãos da igreja ou fora da igreja simplesmente baixa a cabeça e começa a chorar e dizer, pastor, eu errei. Eu estou fazendo isso de errado, estou fazendo aquilo outro, pastor, eu sei que eu não devo fazer isso. E eu não disse nada não, você que está dizendo que é isso. Muitas vezes a gente sabe que está errando, sabe onde estamos errando e o que devemos fazer para acertar. Jesus pergunta para ele responde, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. E enquanto esse homem, o diálogo dele está no plano teórico, Jesus o tempo todo, você vai perceber nesse capítulo, trazendo o evangelho, trazendo a Bíblia para a prática. E Jesus diz, não, então tudo bem, faça isso e você viverá. Trazendo o evangelho para a prática. E é absolutamente fundamental, queridos, que a sua fé, que o conhecimento que você tem de Jesus Cristo e da palavra, resulte em ações objetivas, práticas, no horário comercial. De segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, durante o seu dia a dia. Faça isso. Tá bom, você queria ir para o céu? Faça isso, ame a Deus, ama o próximo, e você vai morar no céu. Mas o cara não se contenta, e aí ele utiliza a dialética socrática ou hegeliana, e fala, mas quem é o meu próximo, então? Quem é o meu próximo? E Jesus, eu vou desenhar, então. Vou desenhar quem é o seu próximo. E Jesus conta uma das mais lindas passagens bíblicas, parábolas bíblicas, do bom samaritano, onde um viajante é roubado e ferido por marginais, deixado quase morto à beira do caminho, e esse viajante por 2 vezes não é assistido, não é ajudado por 2 homens religiosos que lhe cruzam o caminho. Mas um terceiro homem que não era religioso, considerado inclusive impuro, um samaritano, lhe estende a mão e lhe ajuda, dando ali um pronto socorro, um oportuno socorro, salvando-lhe a vida, servindo de exemplo para nós até os dias de hoje. O religioso tentou se justificar, mas Jesus ilustra de forma bem prática e objetiva o amor de Cristo. E então, os minutos estão passando uma velocidade tremenda, deixa eu me concentrar aqui, beber minha aguinha. Vemos a parábola do samaritano. E eu gostaria que nós refletíssemos a respeito dela, porque essa parábola ilustra muito o amor. O amor não no plano teórico, mas o amor no plano prático. O que é o amor? O amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, contentamento descontente e tudo mais. Isso é o que Camões diz. Paulo, tentando definindo amor, ele começa falando que o amor não é, o que o amor não faz, que ele não arde em ciúmes, não procura os seus próprios interesses. E o amor é uma coisa assim até difícil de se definir. Mas quando a gente vai para a prática mesmo, você olha para uma pessoa, as atitudes da pessoa, você consegue perceber se essa pessoa está tendo amor ou não. Se ela tem amor no coração ou não, em qualquer idioma. Em qualquer idioma. Alguns dias eu tenho recebido na minha casa algumas pessoas para estudarem a Bíblia. Um rapaz lá de Utah, de USA, from USA. E aí nós conversando, estudando a Bíblia junto e tal, ele falou assim, olha, Jair, de 1 ano e 3 meses que eu estou no Brasil, você foi a pessoa que me tratou mais gentilmente.
talvez eu teria dificuldade de definir o amor para ele nas palavras de Camões, de Paulo, nas minhas próprias palavras. Mas nós podemos, com as nossas ações, e de uma forma relativamente simples e fácil, mostrar o amor, provar o amor, amar, e conseguimos perceber também quando somos amados ou quando somos odiados. Se você estiver nos Estados Unidos, na Índia, na China, na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Rússia, você convivendo com a pessoa, você vai poder enxergar o amor nas atitudes dessa pessoa ou não. E Jesus traz aqui a parábola do samaritano, e essa vai ser sempre uma tônica na nossa vida cristã, o desafio de amar. Amar de segunda a domingo, amar enquanto vivermos. E amar não apenas de uma forma mecânica. O pastor falou que eu tenho que amar, então agora eu vou para a rua ver se eu consigo amar alguém. Não, mas amar de forma espontânea, você ser cheio de amor. E é engraçado que Deus ele é definido como amor. Deus é amor. E eu percebo que quando alguém está cheia de Deus, definitivamente a pessoa também estará cheia de amor. Se uma pessoa se diz cheia de Deus, mas você não vê amor na vida dessa pessoa, é porque cheia de Deus essa pessoa não está. Pode estar cheia de religiosidade, mas uma pessoa que realmente está cheia de Deus, ela também estará cheia de amor. Aqui Jesus ilustra um amor prático, real, um amor diário, um amor que você traz para o seu dia a dia. Um sacerdote passa ali pela estrada e vê ali um homem caído, todo ferido, machucado, possivelmente sangrando, desacordado, desmaiado, uma vítima. E o sacerdote simplesmente não o ajuda. Da mesma forma o levita fala aos irmãos que essa vítima que aqui está, esse homem ferido e caído, muitos homens como esse estão ao nosso redor. Há muitas pessoas como esse homem aqui ao nosso redor. Pessoas que foram alvos do diabo. Pessoas a quem o diabo roubou. Pessoas a quem o diabo matou. Pessoas a quem o diabo destruiu. E não faltarão oportunidades para cada um de nós praticarmos o amor de Cristo. Há pessoas assim ao nosso redor. Vemos esse homem caído, despojado, roubado. E muitos estão assim, tiveram seus bens roubados, sonhos roubados, esperanças roubadas, alegria roubada, fé roubada. Há pessoas que um dia foram cheias de fé, mas que hoje não têm fé alguma. Tiveram a sua fé saqueada, roubada, decepções com religiosos, fizeram com que a pessoa contribuíram para que a pessoa perdesse a fé. Nós encontramos pessoas assim, pessoas que foram espancadas, feridas. E cabe a nós ministrarmos unguento, ministrarmos óleo, ministrarmos vinho, ministrarmos vida a essas pessoas. Deus quer que você seja instrumento de cura, instrumento de restauração na vida de pessoas ao seu redor. Você crê nisso? Pode dizer amém? Agora, pessoas feridas estão aí, pessoas machucadas, pessoas ensanguentadas, vamos ajudá-las. Aí você vai para a vida real e você descobre que não é fácil fazer isso. Que não é fácil ajudar as pessoas, que o mais fácil é você não ajudar ninguém. O mais fácil é você seguir uma carreira solo. O mais fácil é você não se envolver com pessoas, não mexer com pessoas feridas. E eu percebo algo. Lidar com pessoas feridas, ministrar pessoas feridas é um chamado nosso, mas é difícil. Por quê? Porque pessoas feridas tendem a ferir. Eu não sei se alguém já tentou ajudar um cachorrinho machucado e de repente o cachorrinho te mordeu. E você fala, cachorro, deixa de ser burro, eu quis te ajudar e você fez para me morder. Porque está acuado, está ferido. E existem pessoas a quem eu me aproximo, de quem eu me aproximo, e as pessoas vêm com patada, com ignorância, machucam. Aí eu fico com vontade de falar assim comigo mesmo, nunca mais eu cruzo o caminho na casa dessa pessoa, nunca mais me aproximo dele, nunca mais me aproximo dela. Mas eu imagino, essa pessoa está ferida, ela precisa de cura. Pessoas feridas ferem.
Pastor Joaquim, um grande amigo meu, quando estava fazendo o fundamento da igreja, lá onde ele pastoreia hoje, no dia que estava colocando os piquetes lá, colocando a linha, apareceu um bêbado lá chutando os piquetes lá, tudo chutando a linha. E aí tinha um irmão que tinha se convertido recentemente, mas não estava tão convertido assim, e falou, pastor Joaquim, quer que eu dê uns pescoção lá uma voadora lá naquele cachaceiro? O pastor Joaquim, não faz isso não. Aí ele foi lá, o pastor Joaquim foi lá conversar com o cara, depois falou, ô macho velho, tu deve ser baiano, que tu é valente demais. Eu sou baiano sim. O pastor Joaquim, eu também sou. Por que você está assim, macho velho? Rapaz, eu estou com filho na cadeia. Estou sem nada aqui em casa, tá isso. E começou a desaguar e chorar com o pastor Joaquim. Moral da história, no outro dia, ele estava assentando os tijolos lá na igreja. Ele ajudou a fazer a construção da igreja. Pessoas feridas ferem. Mas às vezes, quando a pessoa ferida fere a gente, você quer ferir ela também. E se você fere a pessoa ferida que te feriu, é porque você está ferido também, está precisando de uma pessoa que não seja ferida, venha ajudar você a se curar das feridas que tu está tendo. Vocês vão entendendo? Então, irmãos, não venha com algumas pessoas vão ferir a gente, mas que a sua resposta ante ao ódio seja o amor. Pessoas feridas são abandonadas, porque já machucam os outros, as pessoas tendem a se afastar delas. Mas elas têm dificuldade de amar e dificuldade de serem amadas. Quando alguém chega assim para amar alguém que se decepcionou, que se feriu, as pessoas têm até dificuldade de aceitar o seu amor. Eu estava na rua ontem, tinha comprado uns chocolates para o nosso encontro de casal, e eu comecei a oferecer alguns chocolates na rua. Eu estava voltando, eu comprei muito, que era o pacote fechado. Aí eu chegava para o desconhecido, aceita o chocolate? E tinha gente que olhava assim, como assim você está me dando chocolate? Te dando chocolate, aceita? Só quero te dar um chocolate. Bem, olhava se não era venenoso, cheirava. Tem gente que tem dificuldade de ser amado. Mas à medida que as pessoas vão sendo curadas, a pessoa aprende a amar e a ser amada. Eu não tenho dificuldade de amar ninguém. Amo até os cachorros, o cachorro chega pertinho de mim, um cachorrinho bonitinho. Mas tem gente que não ama ninguém. Talvez foi ferido demais, hoje não ama ninguém. Recebeu tanto ódio e hoje só sabe dar ódio. Mas a nossa bandeira deve ser o amor. Talvez você não saiba de cor, capítulo 6 de Deuteronômio, o Shema. Não saiba de cor muitos capítulos da Bíblia. Mas você tem um potencial para amar as pessoas feridas ao seu redor. Pessoas feridas precisam de cura, precisam ser amadas e precisam de tempo para serem curadas. Não é de um dia para o outro. Eunice Milhomens tem uma frase que é assim: precisamos amar até curar. Aquele homem caído, ferido, ele estava meio morto. Meio morto se for pessimista, porque se você for otimista, ele vai estar meio vivo. E meio morto é legal essa expressão, porque mostra a fragilidade dele naquele momento, e mostra que se nós não fizermos nada, ele efetivamente se tornará um morto inteiro. E existem muitas pessoas assim, feridas, machucadas, que precisam ser objetos do amor, do nosso amor, mas que se nós não a amarmos, elas efetivamente morrerão. Posso falar da morte física, mas também da morte espiritual. E existem pessoas precisando ouvir a palavra, o evangelho que você tem. A palavra que você tem. Você tem um chamado para compartilhar a palavra. À medida que você vai conhecendo a Bíblia, você tem um chamado para praticar o amor, efetivamente, glória a Deus por isso, mas você também deve abrir a sua boca e compartilhar com as pessoas ao seu redor as verdades do evangelho que você tem aprendido. Está lá o homem caído, e o sacerdote e o levita passaram longe, mostrando que é muito fácil falar de amor e não viver o amor. A minha pregação aqui pode até estar bonita, mas você só vai saber se o pastor Jair ama de verdade se você for ficar na minha casa andando comigo, tipo no dia a dia. Porque no púlpito é muito fácil, queridos.
Tem uns candidatos aí, deputado federal, presidente, senador, que vem para o púlpito e fala as coisas lindas demais, bonitas demais da conta. E depois consegue fazer exatamente o contrário. Às vezes eu vejo alguns pregadores pregando com tanta intrepidez, e eu cutuco a Daiane assim, e falo, poxa, eu queria ver ele de segunda a sábado, como é que é? Ele em casa. De certa forma vai ficar incógnita. Mas eu não quero, nós não podemos falar de amor e não viver o amor. Eu sei que o sacerdote simplesmente olhou para o cara e falou, olha, eu não vou poder ajudar ele não, porque o culto vai começar agora. Os animais já estão lá berrando para eu sacrificar eles, eu não vou poder ajudar esse cara agora. Eu não vou poder ajudar, porque isso deve ser uma emboscada. Com certeza deve ter alguém na espreita esperando eu descer do meu animal, da minha cavalgadura, para poder me assaltar também. Ah, mas eu lembrei por que eu não posso ajudar ele. Porque ele está ensanguentado e eu sou sacerdote, e se eu, como sacerdote, triscar numa pessoa que está ensanguentada, eu vou ficar impuro para poder realizar a cerimônia? E tem gente que encontra até na própria religião razões para não fazer o bem, razões para não amar, razões para não cuidar. Agora, o sacerdote, ele conhecia muito da lei. Por isso ele vai ser muito cobrado. Lucas 12:48 diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Deus vai exigir de mim, e vai exigir muito de mim. Porque eu nasci na igreja, com 3, 4 anos de idade, eu dormia estendido nos bancos, babava os bancos, minha mãe me acordava, ela já estava saindo já da igreja, eu ficava assustado, pensando que minha mãe ia me deixar na igreja. Ouço João 3,16, desde pequenininho, conheço a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes. Deus vai exigir de mim. Deus vai exigir de mim. Por quê? Porquanto eu tenho conhecido a palavra. Mas há muitos que, apesar de conhecerem muito, fazem tão pouco. Fazem tão pouco. E se você está ouvindo essas palavras nessa hora, eu creio que o Espírito Santo quer provocar algo na tua vida. E se tua vida não está alinhada à vontade do Senhor, ela pode se alinhar. O Senhor quer alinhar a tua vida à vontade do Senhor. Teve o sacerdote, o levita fez semelhante ao sacerdote também. São os dois exemplos de que nós não devemos seguir. Vocês acham que não parece um pouco com os nossos dias de hoje, não? Tipo alguns líderes religiosos que fazem umas coisas que nós não devemos fazer igual? Acontece. Pessoas da liderança estão lá, sacerdotes, levitas, servem no templo. Mas, cara, não faz igual ele, não. Não age igual ele, não. Há muitas razões para nós não ajudarmos esses que estão caídos. Você pode dizer assim, pastor, eu já estou com problema demais. Você não sabe como é que minha esposa dá trabalho. Eu tenho 2 filhos, 3 filhos, dá trabalho demais para ainda e querer saber de problema dos outros. Ou então, pastor, até que eu queria ajudar, mas eu trabalho demais. Eu estudo, eu faço faculdade, e domingo é o único dia que eu tenho para assistir The Walking Dead, para eu assistir... Qual é aquele do gelo que tem agora também? Qual é a série do gelo aí que está fazendo o maior sucesso? Game of Thrones. Pastor, eu tenho que assistir Game of Thrones e tal. E assim, há muitas razões para você não ajudar, para você não fazer nada, nem na obra de Deus, nem na vida de ninguém. Esse cara está caído aí, com certeza é porque ele mereceu estar aí. Ele mereceu estar aí, então são muitos argumentos egoístas que se contrapõem ao altruísmo que aprendemos em Cristo Jesus. O que aprendemos em Cristo Jesus? Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quanto mais eu conheço a palavra, e quanto mais eu me tornar parecido com Deus, mais que eu vou ter um coração preparado, disposto a servir as pessoas ao meu redor. Mas, e ainda bem,
houve um samaritano, um cara que era um judeu meio... houve uma miscigenação ali, um judeu meio impuro, meio judeu, meio babilônico, meio... Mas estava lá. O samaritano passa, vê o cara caído, mas na hora que ele vê aquele homem ensanguentado, ferido, caído, antes que o racional dele dissesse alguma coisa, o coração dele já tremeu no peito e ele já se sensibilizou ante a situação daquele homem. É fato que o coração do servo de Deus, ele se sensibiliza ante situações assim, ante ao problema do outro, ante a tristeza do outro, ante as incógnitas do outro, ante o pedido de ajuda do outro, o grito de socorro, ele se sensibiliza. Existem pessoas que gritam pedindo socorro e você ajuda, mas existem pessoas que muito sutilmente pedem ajuda. Às vezes não tem coragem de pedir ajuda expressamente, dão uma ligeira deixa. Como um colega de trabalho que em determinado momento, apesar dele ser uma pessoa muito, assim, de nunca expor o que pensa, às vezes no momento, num café, diz assim, olha, Alba, eu estou passando uma dificuldade lá em casa, mas eu sei que eu vou superar. Esse cara nunca falou isso, por que ele está falando agora? O Alba pega uma xícara de café também e fala, pois é, o que você está passando? Eu posso te ajudar? Os irmãos percebem? Sensibilidade. Uma sensibilidade que o Espírito Santo produz em nossos corações. Uma sensibilidade que vai gerar em você também uma comoção que te motivará a fazer algo pela pessoa próxima a você. Se esse samaritano ele não tinha conhecimento bíblico, como na quantidade que os judeus ali tinham, que o sacerdote e o levita tinham, mas é certo que ele tinha muito mais atitude, muito mais ações do que o religioso. E, infelizmente, é comum isso acontecer nas igrejas, ou felizmente, ou meio felizmente, meio infelizmente. Nos deparamos com pessoas que conhecem muito e fazem nada ou muito pouco. E pessoas que conhecem muito pouco da Bíblia, mas estão dispostos a ajudar a serem instrumentos usados por Deus. Aquele homem não possuía ali ao seu redor uma aura de santidade, vestes talares, roupas próprias dos sacerdotes, mas estava disposto a servir, não tinha hábitos religiosos judaicos, talvez nem era circuncidado, seguia a sua viagem. Como é que eu vou ajudar ele agora? Se eu estou viajando, eu não posso perder esse tempo. Perdeu. Possui razões para não ajudar, mas ajudou. E a Bíblia diz, e eu acho isso muito interessante, que ele se aproxima dele. O samaritano se aproxima daquele homem caído. E esse verbo, aproximar, ele é simples. Assim, o pastor Jair vai falar uma coisa simples, mas uma coisa verdadeira e profunda, porque às vezes a gente quer fazer a obra de Deus, a gente quer ajudar, mas a gente não quer se aproximar. Tem gente que até fala assim, pastor, me dá uma conta aí que eu deposito, dinheiro, mas não me chama para ajudar não, não quero triscar em ninguém, eu não quero me aproximar, não quero... Dá muito problema, gente dá trabalho. Mas ele percebia que não tinha como ele amar sem se aproximar. Não tem como amar sem se aproximar não, queridos. O amor atrai você até a pessoa amada, ao objeto do amor. E esse homem então se aproxima dele. É imprescindível que nos aproximemos. E é interessante, compartilho isso com vocês, que a aproximação do homem de Deus, ela gera cura. Quando uma mulher de Deus se aproxima de você, ela gera cura. Quando o homem de Deus se aproxima de você, isso traz cura para você. Agora, quando o religioso fanático se aproxima de você, aí não, aí só dá dor de cabeça. Mas quando é um homem de Deus autêntico, uma mulher de Deus autêntica, que se aproxima de você com a amizade,
com uns conselhos, com ações. Você sente bem, você sente paz. E você gosta, inclusive, de se aproximar dessa pessoa, gosta de ouvir as palavras, ainda que sejam palavras de exortação. Precisamos ser esse homem de Deus. Precisamos ser essa mulher de Deus. E as pessoas vão solicitar a sua palavra, vão solicitar a sua companhia, vão amar a sua presença, vão amar conversar com você, vão querer estar perto de você, vão querer a sua ajuda. Ele moveu-se de íntima compaixão, sentimento que há no coração de Deus, que Deus queria ensinar Jonas, inclusive, a se compadecer também daqueles ninivitas. Compaixão que o Senhor quer implantar em nossos corações também. Talvez o seu coração não tenha compaixão mais. Talvez você vê o sofrimento alheio e nem liga. Às vezes a gente lida no nosso dia a dia com tantos problemas, se não tomamos cuidado, nós vamos ficando como que insensíveis. Eu tenho um irmão que ele é perito da Polícia Civil, e ele lidava com cadáver durante um bom período da sua vida, quando ele estava no departamento da morte violenta. E aí ele lidava com cadáver o tempo todo. E se você não toma cuidado, você vai ficando insensível quanto à morte, quanto à vida, quanto ao sofrimento. Mas é incrível como esse meu irmão ele consegue ser uma pessoa humana, e uma pessoa com sentimentos, e uma pessoa sensível, uma pessoa a quem eu amo muito e considero muito. Não permita que às vezes o seu trabalho, que o círculo que você vive, as pessoas com quem você vive, façam de você um coração duro, um coração insensível aos clamores, aos sentimentos alheios. Há um livro da Joyce Meyer, cujo título é Reduza-me ao Amor. Sugiro inclusive a leitura. Repita assim comigo: Senhor Jesus, reduza-me ao amor. O ideal, compaixão que te faz sentir bem? Não, compaixão que te faz sentir mal. Porque tu vê a pessoa sofrendo e sofre com ela. E não sei se você já viveu isso, de amar e sofrer porque ama, e aí você diz, eu não vou amar mais, porque quando eu amo eu sofro, então eu não quero amar. E por causa disso a gente sofre quando vê alguém sofrendo. Quando percebemos o irmão debilitado, o irmão chorando, o irmão em dor, às vezes um vizinho, até um desconhecido, isso também nos toca. Sei que aquele homem foi lá, desceu do seu animal e começou a ajudar aquele homem caído. Usou o vinho ali nas feridas daquele homem, usou também o azeite. E assim, aquele homem desceu do seu cavalo, foi lá ajudar o cara caído, e foi uma trabalheira só. Foi uma trabalheira. O vinho que era para ele gastar com ele, entre aspas, desperdiçou nas feridas daquele homem. Poxa, isso era algo para mim, era para eu gastar comigo, mas estou gastando com outra pessoa. Ele vai me pagar, ele vai me devolver. Eu vou ajudar esse homem porque Deus vai me dar 10 vezes mais depois. Não, nada disso. Nada, não estava querendo nada em troca, não ajudou porque aquele homem era rico, era pobre, não tinha como ele saber, ele ajudou porque ele ajudou. Porque ele precisava de ajuda. Gastou com aquele homem, levou a estalagem. Aquele homem trazia consigo azeite e vinho. E ele utilizou isso que ele tinha em prol, em benefício daquele homem ferido. Você tem em seu bornal, é bornar? Como é que é a pronúncia? Bornal ou bornar? Você tem em seu bornal azeite e vinho? Você tem em sua mochila azeite e vinho? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Você tem alegria em você? Eu tenho certeza que o crente cheio do Espírito Santo, ele tem um coração cheio de alegria. E ele não apenas guarda para si essa alegria, mas ele compartilha. Fala aí para o seu irmão agora, que eu não pedi para você falar nada hoje. O que é para vocês falarem mesmo? Tá. Deus tem azeite e vinho para você. Deus quer te dar muitas coisas.
Agora toca nele assim e fala, mas você tem que compartilhar. Você tem compartilhado o que você tem recebido do Senhor? Eu tenho percebido que até o sangue a gente tem que compartilhar, sabia? Inclusive eu quero desafiar os irmãos a irem comigo no Hemocentro para a gente doar sangue. É uma benção, compartilhar. Há muito o que você pode compartilhar. Tem gente que compartilha cabelo, né? O cabelo cresce, depois corta, doa. Tem muita coisa que você pode compartilhar. Eu sei que ele estava feliz. Eu tenho certeza que quando ele ajudou aquele homem, o samaritano ficou, ai, que prejuízo que eu tive. Não, ele ficou feliz. Colocou aquele cara na cavalgadura dele, lá no cavalo dele. Irmão, fica imaginando você colocar uma pessoa, um homem, em cima de um cavalo, você estando sozinho. É difícil. Se ele estava desmaiado, parece que a pessoa quando está desmaiada, ela pesa o dobro, vocês já viram? Fica desconjuntado, mole assim, e você quer levar, e não sei que ele conseguiu colocar lá, trabalheira, trabalho. Você não vai conseguir fazer a obra de Deus, exercer o amor sem ter trabalho. É natural que tenha trabalho. Mas aquele homem se sentiu bem, se sentiu completo. Aquele homem ferido, era pobre, era rico, era bom, era mal? Não importava, não interessava. E aquele homem estava fazendo bem sem olhar a quem? Depois de contar essa história, Jesus indaga ao fariseu, e aí? Quem que é o próximo do homem ferido? O samaritano, aquele que ajudou. Onde é que está o versículo? Deixa eu encontrar aqui, especificamente, versículo 37. Está lá. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Mais uma vez, Jesus chama aquela pessoa para um amor prático. Haja, faça. Eu quero que você estude a Bíblia. Eu quero que você conheça a Bíblia de capa a capa, as doutrinas pré-milenismo, pós-milenismo, a doutrina amilenista. Conheça, vá a fundo nisso. Leia todas as institutas de Calvino, de frente para trás, de trás para frente. Mas não deixe de amar. Não deixe de amar. Faça isso. Que não fique apenas no plano teórico, que o nosso amor, o amor que temos recebido de Cristo, não seja apenas no plano das palavras. Você pode fechar os olhos? Queria orar com vocês.